Mas o que mais quero falar com você é sobre tudo que implica e tudo que envolve o palco, né? Desde a formação prévia até subir no palco, como se adaptar aos diferentes tipos de palco, tipos de cenário, que o que você faz, para mim, tem o pior dos públicos, o público mais exigente do que você faz. Então, vai por aí um pouco o nosso papo de hoje, mas primeiro quero que você conte para a galera que não te conhece ainda, um pouco sobre você, sobre a sua formação, a sua história e o que te trouxe até aqui hoje. Eu sou Márcio Pial, meu nome é Márcio Kleber Leal Barbosa, mais conhecido como Márcio Pial, por conta que a minha família toda é do Piauí, né? Então Aham, aí eu tenho esse apelido de Pial desde criança. Cara, a arte ela entrou na minha vida de um jeito muito doido, assim. Na verdade, eu era muito do futebol, assim, né? Dos esportes e tal. E aí eu conheci com 13 anos, eu conheci o hip hop, né? Comecei a dançar break nas ruas. Hoje é esporte olímpico, tá nas mídias, no cinema, nos desenhos animados, tudo, mas na época que eu comecei era uma coisa de bandido, assim. Quem era a galera do hip hop era considerado como se fosse um bandido ali do bairro também, né? Por conta dos estilos, do jeito de andar, de falar. E mal sabia eu que eu tava aprendendo uma cultura que eu ia levar pra vida, que ia me dar uma profissão, ia me dar uma família, ia me dar esse caminho onde eu cheguei, né? E foi através de uma cultura que eu conheci na rua, dançando num papelão, assim. Colocava o papelão na esquina, aquelas coisas de filme mesmo, tipo de flash dance, assim. E ficava ali fazendo giros, e assistindo o Michael, fazendo os passos do Michael. Naquela época não tinha aula dessas paradas. Então a gente certo. aprendia muito na rua mesmo. Então eu ia muito pra São Bento. Primeira vez que eu conheci a arte, que eu vi o break foi em Brasília, que eu morei em Brasília, né? Morei ali nas cidades satélites ali, morei em Santa Maria, morei em Planaltina. Então ali que eu conheci. Aí quando eu vim pra Mogi, que minha família morava aqui, tinham poucas pessoas que dançavam. Então acho que eram uns três ou quatro. E aí a gente começa a montar as crios, né, que são os grupos e tal. E aí depois disso eu comecei a fazer balé, né, porque a gente ganhou uma bolsa, eu falei, cara, eu quero dar aula, e tal, mas não tinha aula de hip hop, não tinha aula Certo. disso. Então eu comecei a estudar jazz, comecei a estudar balé para poder aprender a dar aula. Então aí eu fui trabalhar bastante em projeto social, escola particular, academia de dança, e tal. Aí através dessas aulas eu conheci o cara que era um professor que me dava aula. E aí eu fui dançar com banda, aí participei de cinema, né? Participei de um longa com a Sandy e o Júnior, que chama Aquária, em 2003. Depois participei de um outro com Walter Salles e um com Sérgio Machado. Mas tudo isso através do hip hop, daquela cultura de rua, né? E depois que eu entrei no circo, que eu comecei a estudar comédia. Olha Porque só. eu tava como acróbata, né? Que eu fazia bastante acrobacia e fui substituir um palhaço. Foi o primeiro circo novo, assim, no Brasil, né? Que era trilha de Andréa Bujan, era junto com os Parlapatões, chamava Circo Roda Brasil. Faz quanto tempo esse circo novo? Ah, o Estamos circo falando. foi 2005, Tá. né? Era um circo que não tinha Nem estrutura tanto ferro tempo, dentro. inclusive, Não, né? É. era tudo por fora a estrutura. Então ele parecia, era com luz seguidora, tinha carpete, parecia um teatro. Era 800 lugares, tipo um teatro, como se estivesse entrando dentro do teatro. Então era com banda ao vivo e tal, e tinha muito essa coisa da cultura de rua. Então ali tinha, né, o street dance, aquela coisa que eu já fazia, Uhum. e aí eu fui substituir um palhaço um dia, que é o Hugo Pozzolo, que lá a gente fazia junto com os Parlapatões, que é um grupo de teatro renomado no Brasil, bem conhecido. E aí eu fui substituir o palhaço. Aí eu falei, caramba, cara, porque quando a gente dançava na rua, essa coisa dos manos, dos modas facas e tal, tipo, a galera ri da sua cara, você já ficava puto. E aí, na hora que a galera ri da minha cara, eu falo, caramba, isso aqui é legal pra caramba. Só que eu já tinha aquilo, né? Depois que eu fui buscar as raízes, que eu já gostava de humor. Eu já assistia Ed Murphy. Eu já Aham, assistia Jerry Lewis. Já aham. gostava de desenho animado. Então aquilo era uma coisa que só tava guardado, porque eu tava ali no hip hop, uma coisa mais coração de pedra, tal, né? E aí eu fui estudar comédia a partir dali. Então, 2005 pra lá eu começo a estudar comédia. Aí Aí que eu você viro foi estudar palhaço. comédia após fazer essa substituição de palha. E Após como você fazer. fez? Então, As- porque como tinha muito, a gente chama de act, né, expressão corporal,
atuação física, então eu não sabia, mas por conta do break, do jazz, das oficinas de dança que eu já tinha feito, das aulas e tal. Então tinha muito essa coisa do corpo. Claro. Então no caso o diretor, ele viu isso, né? Ele falou, cara, você é caricato, você faz umas caras e tal. Mas eu não tinha a técnica, não tinha o estudo. Então foi a primeira introdução ali que ele me deu a oportunidade. Aí depois que ele falou, você gostou de fazer e tal, então, isso aqui tem um estudo. Então eu falei, caramba, a gente estuda pra ser besta também. Então assim, e tem técnica, velho. Claro, Né? Tipo, e aí quando eu fui a fundo estudar comédia e palhaçaria, que eu falei, caramba, o negócio é bem mais complexo do que eu imaginava. E eu ainda fui claro. descobrir nesses estudos que a maioria dos comediantes e palhaços, os caras são tudo, tipo, mal-humorado, depressivo pra caramba, entendeu? Claro. Eu Não é li que o cara que vários. é engraçado Nossa, não, naturalmente, não, A assim. galera fala, bicho, É. você é muito mal-humorado. Galera que trabalha, que faz comigo assim. Mas não é, você não tem que ficar fazendo piada toda hora. Claro, É diferente, você entra em cena, né? A gente entra em estado de graça. claro. Igual você vem fazer o podcast, por exemplo. Você não tá o tempo todo desse jeito na rua com o microfone querendo fazer um podcast. Claro. Mas na hora que você entra aqui, você é um outro espírito. Na hora que você vai tocar, a mesma coisa. Você faz ali a sua respiração, você sabe da técnica que tem que fazer. Então, independente se tiver 200 pessoas, 10 pessoas, você vai fazer. Porque você é, tem aquela técnica, você sabe como fazer aquilo. Independente se você não está no melhor dia ou não, vai rolar, né? Claro, claro. Então, a minha trajetória na arte foi essa daí. E aí eu fui procurando aprender tudo que as pessoas queriam me ensinar ali, sabe? De palhaçaria, fazia curso de cinema, porque eu trabalhei em obra há muito tempo, cara. E, na verdade, eu larguei a escola por conta que ninguém ia na escola, nem em reunião, nem em nada, Hum, né? Então, assim, minha mãe ela é mãe solo de 5. Então a gente passou uns perrengues ferrados. Então eu fui criado na imagino. casa de tio, fui criado na casa de tia. E aí a cultura de rua me acolhe, entendeu? Por isso que eu sempre falo no show, a galera fala, caramba, você faz show de comédia, faz show de palhaço. Todo show que eu vejo você falando, você sempre fala do negócio do hip hop. Porque se não Claro, fosse ele lá atrás, eu não teria claro. alcançado outras coisas, Como você entendeu? fala, ele salvou a sua vida, né? Eu encontrei ali uma brecha de ser alguém, assim, entendeu? Então ele me deu essa oportunidade.